agora? Como é que resolve isso? Calma aí, não precisa enlouquecer. Deixa que a gente resolve. Renatinho, roda a vinheta! Salve, galera! Chega mais! Hora do Enem já ligou os motores e acelera no caminho do saber. Você sabe o que a matemática tem a ver com trânsito? A nossa convidada mostra que tem tudo a ver. Ela é engenheira de transporte e ajudou a organizar o tráfego do Rio de Janeiro durante a Copa e a Olimpíada. É daqui a pouquinho, porque agora a gente se prepara pro Enem. Então chega mais, professor Vitor Israel. Fala aí, cara. E aí? Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Tudo bem? Pô, vamos aí, cenário bacana. Cenário novo, né? Tem tela, tem um quadro enorme ali. Maravilha, maravilha. Você trouxe uma questão pra gente com gráficos. Aparece muito gráfico no Enem? Aparece bastante. Aparece na prova de matemática, aparecem vários gráficos. E na área de ciências da natureza também, na parte de física, de química, de biologia, o aluno tem que saber decifrar aquilo. Então, a leitura de gráfico é, super importante para a prova do Enem. Com certeza. Ele tem algumas questões em que ele tem que ler só um determinado ponto, em outras ele tem que fazer alguma conta, sugerir o que é mais alto, né? Então, bora para a questão? Vamos com tudo. Você pro quadro. Com licença. Eu vou aqui para nossa TV. Num dia de tempestade, a alteração na profundidade de um rio num determinado local foi registrada durante um período de 4 horas. Calma aí, professor. Profundidade aqui, o pessoal pode achar que é volume. É volume essa questão? Assim, a profundidade é uma medida que ajuda a gente a calcular o volume. O cuidado que a gente tem que ter é pra gente já não fechar a questão. Cara, profundidade, então eu vou calcular o volume. Cara, tem que ver aqui qual é a fórmula, será que é cone, será que é cubo? Calma, vamos continuar lendo e pra gente ver o que de fato vai ser cobrado. Beleza, vou continuar aqui. Os resultados estão indicados no gráfico de linhas. Nele, a profundidade H, registrada às 13 horas, não foi anotada e, a partir de H, cada unidade sobre o eixo vertical representa 1 metro. Calma aí, mas também não tem nada aqui, nenhum número em profundidade aqui no eixo Y, né, professor? Exatamente. Como o texto falou, nesse gráfico, a pessoa que criou esse gráfico, ela não colocou nada no eixo vertical, no eixo Y. E em cima disso deve acontecer alguma pergunta. Aí deve estar a situação problema. Então, ele quis deixar claro que ali não foi colocado nada ainda. Só para o cara não olhar e falar, poxa, tá faltando alguma coisa aqui, entendeu? Entendi. Mas vamos lá. Foi informado que entre 15 horas e 16 horas, a profundidade do rio diminuiu em 10%. Outra coisa, professor, o aluno pode pensar também que aqui, seguindo aqui o gráfico, começa em 1, então, né? 1 metro e vai subindo de 1 em 1. Isso é um pensamento errado que vários alunos vão ter, sem dúvida, né? Porque o pessoal tem dificuldade na leitura da questão. Muito está no português. Na verdade, está falando que cada aumento aí é de 1 unidade. Então, a gente não sabe em quanto começou, mas na linha de cima está 1 unidade a mais. Então, comecei em H, aqui é H mais 1, aqui é H mais 2 e por aí vai. Ah, então começa aqui, nesse primeiro ponto aqui. Que a gente não sabe qual é a altura ainda. A gente não sabe qual é. Exatamente. Tá bom, então vou seguir, vamos lá. Foi informado que entre 15 horas e 16 horas, a profundidade do rio diminuiu em 10%. Às 16 horas, qual é a profundidade do rio em metro no local onde foram feitos os registros? E aí, professor? Maravilha, boa questão, né? Porque ele vai falar sobre uma variação percentual. Ele falou que das 15 horas para as 16 horas houve uma redução de 10%. Repara ali, cara, se você olhar bem onde está o 15, o ponto do 15 Sim. E o ponto do 16, você vai reparar que o segundo ponto está mais baixo. Sim. Consegue ver? De 16 está mais baixo. Quanto que diminuiu aí, do 15 para o 16? 2 pontos. 2 pontinhos? Então, ó, a questão tá morta, a gente vai fazer uma regrinha de 3. Opa. A ideia é essa aqui, ó. A gente teve uma redução de 2 unidades, não foi isso? Abaixou ali 2 pontos. E essa redução, segundo o texto da questão, representa percentualmente 10%. Nessa ideia? Sim. Então, assim, vamos pensar. Se 2 é 10%, vamos descobrir aqui, vamos chamar de X. Quem vai ser tudo, né? E tudo na porcentagem é 100%. A ideia é essa, montei uma regrinha de 3. Então, ó, eu reparei que eu reduzi 2 unidades e essa redução, segundo a questão, é 10%. Então, tudo, 100% vai ser o quê? Não, peraí, pode cortar o 0 ali, então? Tem que tomar cuidado, porque depende para onde você está olhando, tá? Vamos pensar assim, Land, ó.
Daqui para cá, para o 10% virar 100%, eu multipliquei por 10. Então, daqui para cá está multiplicando por 10, já entende que daqui para cá vai multiplicar por 10 também. Sim. Se fosse o contrário de multiplicar por 10 seria dividir, que de fato é cortar um zero, tá? Nesse caso aqui, a gente tem uma regra de 3 direta. O que é uma regra de 3 direta? Quanto maior a porcentagem, maior vai ser o volume. Ambos crescem juntos. Então, a gente vai montar aqui uma proporção. Do jeito que tá, já que é direto, né? O 2 está para o x, assim como o 10 está para o 100. E aí, cara, você não queria cortar zero? Sim. Olha o que eu vou poder fazer aqui, ó. Aqui dá para cortar o zero. Tá vendo? Como é uma regra de 3 direta, gente, a gente faz a resolução de uma proporção. Basta multiplicar cruzado aqui, ó. Se eu multiplicar o x pelo 1, a gente vai ter o x, não vai? Sim. Se eu multiplicar o 2 pelo 10, vai dar 20. Então, lembra que tinha reduzido 2 metros? Então, tudo era 20 metros. Ah, então, a resposta aí, o cálculo na regra de 3, deu 20 metros, mas não é a resposta B. Não é resposta. Sabe por quê? Olha para a pergunta. Ele perguntou qual era a profundidade às 16 horas. 16 horas. Essa profundidade é do 15. Olha lá no gráfico. Tá vendo aquele ponto lá no 15, ó? Ponto mais alto Então, aqui, a profundidade ali era 20. Mas como ele perguntou em 16, não são 2 a menos? Isso, 2 unidades a menos. 2 unidades a menos. É uma conta muito fácil. A gente vai tirar 2 e vai achar 18 metros, né? Se eu não me engano, é a letra B de bola a resposta, não é isso? Não, a B é 20. A B é 20, então a letra A. Pode dar mole, né? Pode dar mole. Professor, já que a gente tá no início aí dos estudos, bora reforçar os conhecimentos de regra de 3? São 2 tipos, não são? São 2 tipos. Tem a regra de 3 direta e a regra de 3 inversa. Vamos ver o que vem por aí pra gente poder treinar. Então você preparou 2 enunciados aqui pra gente. Pra gente sair ileso, sabendo tudo aqui na hora do Enem. Show de bola. Posso ler? À vontade, por favor. Para montar uma mesa, uma pessoa leva 2 horas. Se a mesma pessoa quiser montar 20 mesas, quanto tempo ela vai levar? Maravilha. Essa relação, por exemplo, é direta. Tá? O que é uma relação direta? É quando as duas grandezas aumentam ou diminuem juntas, né? Porque assim, a gente está relacionando, nesse caso, o número de mesas, não é isso? Isso. No caso, ele monta uma mesa, não é isso? Isso. Com o tempo, não é isso? Exatamente. Ele demora quanto tempo para fazer uma mesa? 2 horas. 2 horas. Agora vamos pensar comigo, Landy. Se eu demoro 2 horas para montar uma mesa, se eu tenho mais mesas para montar, Isso. eu vou precisar de mais tempo. Então, essa relação é uma relação direta. Qual foi a pergunta dele? O que ele quer saber aí, cara? Vamos lá, ele quer saber quanto tempo leva para montar 20 mesas. Beleza. Só uma coisa que tem que ficar atento, a mesma pessoa, A mesma pessoa, que ela tem um grau de eficiência, não é isso? Exatamente. Maravilha. Então, quanto tempo? Já coloquei um X aqui para montar 20 mesas. Então, quando a relação for direta, basta montar a proporção do jeito que está aqui. Como, Vitor? 1 está para 20, assim como 2 está para X. Então agora multiplica cruzado. Então, é exatamente isso. Eu já fiz aqui, ó, 1 vezes x, já fiz o tracinho, e o 2 vezes 20. Então, 1 vezes x, a gente sabe que é x, não é isso? Isso. E 20 vezes 2, 40. Então, eu vou demorar 40 horas para montar essas 20 mesas. Esse é o resultado da questão. Show de bola. Mas tem também uma outra forma, né? Essa é a direta. Essa é a direta, é. E tem a inversa. Isso, e pelo nome, né, Landy? Inversa, a ideia é de que cada um vai para um lado. Na regra de 3 inversa, quando uma das grandezas aumenta, inversa, a outra diminui. Vamos ver o segundo exemplo? Bora lá. Uma viagem planejada para 10 pessoas tem comida suficiente para 6 dias. Se, no momento da partida, o barco zarpar com 15 pessoas, a comida será suficiente para quantos dias? Maravilha. Vamos ver o que está variando aqui, porque a gente tem um número de pessoas e um número de dias, não é isso? Então vamos colocar aqui, ó. Ele deu uma situação inicial, né? Ele está planejando em fazer essa viagem com quantas pessoas? 10 pessoas. 10 pessoas. Não é isso? Isso. E aí eu tinha uma quantidade de comida que era suficiente para quantos dias? 6 dias. 6 dias.
E aí eu já vou parar e vou analisar. Daqui a pouco eu vou colocar o que acontece, mas o que vai acontecer? Se eu colocar mais gente no barco, pô, vai ter mais gente comendo, não vai? Vai. Então a comida vai durar menos dias. Já sabe que essa relação, ó, um aumentou, outro diminuiu. Essa relação, com certeza, é inversa. Então eu vou continuar montando aqui a nossa tabelinha e vou te mostrar onde que a nossa resolução muda. Porque o número de pessoas deixou de ser 10. Porque o barco zarpou com 15 pessoas. Então a gente vai ter um certo número de dias, tá? Se fosse uma regra de 3 direta, você ia chegar aqui a montar a proporção do jeito que estava, né? Exatamente. Você ia colocar o 10 sobre 15 e o 6 sobre x. Agora, olha como o português nos ajuda. A ideia não é inversa. Sim. Então tem alguma coisa invertida. Não tudo. Não tudo. Alguma coisa está invertida. Então, o que a gente faz? A gente mantém a primeira fração. 10 sobre 15. E como tem alguma coisa invertida, não tudo, eu vou pegar a minha segunda fração e vou inverter. Mas eu poderia inverter a primeira? Posso. Eu posso inverter só a primeira ou só a segunda. É porque se você inverter as duas, você vai voltar, vai voltar para o que era. direta, né? Tá legal? Então vamos multiplicar aqui, ó. 15, aí você multiplica cruzado, que a gente já viu, né? Volta para aquele processo. Sempre multiplicando cruzado, né? 15 vezes x é 15x, beleza. E 10 vezes 6 é 60, né? Isso. Repara que esse 15 está multiplicando, vem para cá como? Dividindo. Então, o x vai ser 60 dividido por 15. Então, essa comida que duraria 6 dias, olha como faz sentido, ó. Vai durar menos. Só vai durar um total de 4 dias. Bom, professor, a gente viu isso tudo, mas eu quero saber qual a importância para a nossa vida. Então, a gente faz vários cálculos na nossa vida sem pensar aquela coisa intuitiva assim. E assim, sempre lembrando, né, que algumas vezes ambos vão aumentar juntos, sim, outras vezes é mais raro, tá? Um vai aumentar e o outro vai diminuir. A gente faz isso no nosso cotidiano em várias vezes. Quer ver um exemplo bobo? Vou fazer uma direta. Bora. Você tá em casa, você quer fazer aquele bolo de chocolate, isso, tá? Aí você procura aquela receita bacana na internet, aí você acha uma receita, mas você repara que vai ficar um bolo muito grande. Você fala, não, esse bolo vai ficar muito grande, vai estragar na minha geladeira. Cara, vamos fazer um bolo menor? Vamos dividir todos os ingredientes por 2? Pronto. É isso que você tá fazendo. Caramba. Bacana, né? Muito maneiro. Pessoa. Pra galera que ficou interessada, que percebeu que é importante, quer saber mais, onde é que ela vai? Então, aproveitando, isso cai muito, né, Ney? Mas muito. Vão cair várias questões, sendo, se Deus quiser, de novo. Então, assim, algumas dicas que eu posso dar para essas pessoas seriam... Você pode entrar no nosso canal do YouTube aí da Hora do Enem, tem vários vídeos sobre isso, tem várias questões resolvidas. Ou então, ele pode ir lá nos percursos educativos da matemática. Isso, o site está aqui, ó, já na telinha, pode olhar, não tem desculpa, tem tudo para ele poder ver. A galera já tá ligada. Professor, muitíssimo obrigado mesmo pela sua presença. Volto sempre, viu? Obrigado, sempre. Trânsito. Só de ouvir essa palavra, muita gente sente medo. Mas a nossa convidada passa o dia todo pensando nele. Ô, calma aí, galera, não buzina. Até porque ela é engenheira de transporte e foi a responsável por organizar o tráfego do Rio de Janeiro durante a Copa e a Olimpíada. Então vem pra cá, Marina Baltar, por gentileza. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Vem cá, como foi essa missão? Conta pra gente. Realmente, organizar o trânsito dos grandes eventos é super complicado. É preciso muita antecedência para pensar em tudo que está acontecendo ao mesmo tempo. A gente sempre se preocupa em dar prioridade ao transporte público, sempre zero carro no entorno das instalações, das áreas de jogos, para a gente evitar grandes congestionamentos. Além disso, uma forte comunicação com a população. Ela quem vai ser afetada e quem vai poder nos ajudar nesses grandes eventos, além da interação entre todos os órgãos que vão participar. Mas vem cá, planejamento de trânsito não é só pensar em carros, né? Não, definitivamente não. Levando em consideração os grandes eventos, por exemplo, a gente sempre olha primeiro o caminho do pedestre. A gente vê qual meio de transporte ele utilizará para chegar ao evento e qual caminho ele vai seguir. Aquele caminho a gente bloqueia para carros, exatamente para o pedestre conseguir andar com mais liberdade e segurança. Então, pensar em transporte é pensar na bicicleta, no carro, no transporte coletivo. Trem, metrô, tudo? Tudo. A gente precisa olhar em tudo, porque cada um tem sua necessidade e a gente precisa
convergir todas as necessidades para um ponto só. Vem cá, por que a gente tem tantos problemas com tráfegos em grandes cidades? As cidades estão crescendo, o pessoal tem saído da área rural, tem vindo para a cidade, está ocorrendo uma grande expansão, um adensamento das cidades. Isso traz um conflito em todo o espaço geográfico. Aí é muito carro, muita gente, aí acaba embolando todo o meio de campo, né? Sim, aí fica complicado e aí que entra o engenheiro de transporte para pensar em toda a mobilidade. E quais são as soluções, assim, pensadas para resolver esse problema? Um exemplo que a gente pode citar é a implantação de corredores exclusivos para transporte público. É o ônibus que mais carrega gente na cidade, então ali ele precisa ter uma pista exclusiva sem interferência dos carros. Outras soluções são soluções para a melhoria da segurança viária, melhor sinalização, fiscalização, campanhas de educação para o trânsito, tudo isso faz a diferença no dia a dia. E onde é que a matemática entra nisso tudo? Em tudo. Todas as decisões tomadas na engenharia de transporte são baseadas em dados, como fluxo, capacidade da via. Então, tudo isso é a matemática. A gente precisa calcular o tempo semafórico. Para isso, a gente precisa da matemática, por exemplo. Então, tem, tipo, fórmulas para poder resolver determinados problemas? Como é que é? Lógico, quando a gente tem uma obra viária que vai interditar uma via, a gente precisa calcular se o fluxo que passa naquela via pode ser atendido por uma outra via paralela. Então, a gente precisa calcular se há capacidade na rota de desvio para propor aquela rota de desvio, mudar os tempos semafóricos, se for necessário proibir estacionamento para melhorar a capacidade. Tudo isso é cálculo. Bom, na teoria, assim, é tudo bem bonito, né? Tudo lindo. Mas na prática, poxa, um trem para, um carro enguiça dentro do túnel. E aí, como é que faz para resolver isso tudo? Tudo isso já é previsto. Nós temos planos de contingência para as principais vias da cidade, já prevendo um tipo de incidente que pode ocorrer e quais ações a gente vai tomar para atender aquele incidente da maneira mais rápida possível, limpar a via da maneira mais rápida possível. Então, a gente analisa se é um acidente que vai demorar muito tempo, se vai demorar pouco tempo, quais medidas podem ser tomadas, se é necessário fechar a via completamente, se pode deixar aberta ao tráfego, se é necessário montar uma faixa reversível. Isso são cálculos feitos com antecedência e na hora a equipe já está treinada para atender. Então com tudo previsto, a equipe treinada, você consegue dormir tranquilo assim durante o evento, né? A gente tenta. Mas sempre podem ocorrer outros imprevistos. A gente sempre tem um plano A, B, C, D, mas a gente precisa estar ali na operação até para conseguir ver o que pode ser melhorado num próximo evento. Aqui no Rio, a gente teve a Copa das Confederações antes da Copa do Mundo. Ela foi essencial para a gente fazer algumas mudanças importantes para ter uma Copa do Mundo 100%. E vem cá, que conhecimentos de matemática são necessários para trabalhar nessa área? A gente precisa saber a parte de estatística, mas além da matemática, a gente também precisa da geografia, por questões de geolocalização, a gente precisa do planejamento urbano. Então, é uma junção de todas as áreas, lógico, baseadas em decisões lógicas que a matemática nos traz. Interdisciplinaridade, é difícil falar, né? Interdisciplinaridade em tudo, né? Em tudo. A gente precisa entender também o comportamento cultural daquela população. A rota de pedestre, por onde o pedestre está acostumado a andar. A gente precisa analisar qual é a rota de desejo do pedestre, ver se ela é segura para sinalizar, para indicá-la. Então, você precisa conhecer o entorno para conseguir trabalhar a engenharia de transporte. Uma dúvida, você sempre quis trabalhar com exatas? Eu sempre quis trabalhar com exatas, eu sempre gostei de matemática, mas eu acho que me faltou um pouco de representatividade também. A maioria dos meus professores de matemática eram homens, então eu sempre gostei de exatas, mas não sabia muito bem para onde seguir na hora de um vestibular. Até que eu tive uma professora de matemática no segundo grau e eu fui conversar com ela, ela era engenheira. E foi daí que eu defini que eu seguiria por esse caminho e que eu faria engenharia.
dica para aquele estudante que acha que a matemática não está ali no dia a dia dele? A matemática está em todo lugar. A gente só precisa olhar com a matemática sem olhá-la como um bicho de 7 cabeças. Ver que ela está presente no seu dia a dia. Tudo que você olhar... Porque as pessoas sempre falam assim, você é engenheiro de transporte, mas precisa de uma engenharia para isso? Sim, o tempo para você atravessar um semáforo é calculado. O tempo que você vai demorar caminhando de um ponto a outro é calculado. Tudo isso é matemática. E para quem se interessou em engenharia de transporte, onde ele pode buscar mais informação? Então, a engenharia de transporte, até pouco tempo atrás, ela era encontrada mais em cursos de pós-graduação. No meu caso, eu sou engenheira civil e eu fiz mestrado em engenharia de transporte. Realmente, a área de civil que mais me interessou foi a de transporte. Hoje, você já tem graduações voltadas para engenharia de transporte, engenharia de mobilidade. Então, os sites de estudantes, eles já falam um pouco sobre essa engenharia, que antes era mais difícil de encontrar. Além disso, é importante buscar nas universidades os professores, tanto na Universidade de Engenharia Civil, Arquitetura, tem alguns professores voltados para o transporte, e nas faculdades de Engenharia de Transporte. Para terminar, vai pegar um ônibus, trem ou carro? Daqui eu vou sair de metrô. É isso aí, muito obrigado mesmo pela presença, viu? E parabéns aí por aguentar todas essas missões e tá aí firme e forte. Muito obrigado. Obrigada. Ei, tá indo aonde? Nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Escola, tá cheio de conversas incríveis como essa com a Marina. Então, tô esperando tua visita lá, hein? E até a próxima. Desculpa, eu falei alguma besteira?